Saudações a todos meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Como vocês sabem, estamos no mês de novembro e na igreja, no mês de novembro, rezamos pelos defuntos. Começamos no dia 2 de novembro, mas continuamos todo o mês a rezar pelos fiéis defuntos. E muitas vezes nos perguntam: por que vocês rezam pelos mortos? Por quê? É isso que vamos falar aqui hoje. Bem-vindos ao Palavras de Graça. A resposta a essa pergunta, por que é que nós rezamos pelos mortos, nós os católicos, é simples. E as Sagradas Escrituras, elas mesmas, dão as respostas. Primeiro, temos que estabelecer algumas bases para podermos perceber por que rezamos pelos mortos. Primeiro, porque nós, católicos, temos fé na ressurreição. Nós, os católicos, temos fé na imortalidade da alma. A alma não morre. O corpo, sim, mas a alma não. E é esta fé que nos motiva a rezar pelos mortos. Mas talvez hão de me perguntar: mas Frei, onde é que tiras essa ideia de que a alma não morre? De onde é que sai isso? Bom, as Sagradas Escrituras nos dão a resposta para isso. Então, a resposta aparece no livro da Sabedoria. Livro da Sabedoria, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Então, se pegares a tua Bíblia e fores ao livro da Sabedoria, ou procurares pelo livro da Sabedoria e não o encontrares, quer dizer que tens de trocar essa Bíblia. Porque a Bíblia Católica, que se baseia na Septuaginta, tem que ter o livro da Sabedoria. O que é isso, Septuaginta? Vamos falar sobre isso num outro vídeo. Hoje, vamos só ler aqui o que é que o livro da Sabedoria diz. Sabedoria, capítulo 3, versículo 1 a 3. O que é que nos diz sobre a imortalidade da alma? As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer, e a sua saída deste mundo foi tida como uma desgraça. A sua morte como uma derrota. Mas eles estão em paz. As almas dos justos estão nas mãos de Deus. As almas estão na mão de Deus, nas mãos de Deus. Aos olhos do mundo parece que morreram, mas não. É o corpo que morreu, mas a alma continua viva e está em paz com Deus. Nós também acreditamos na ressurreição e por isso rezamos pelos mortos. E a prova disso, da ressurreição e da necessidade de rezar pelos mortos, e aqui é muito importante, por favor, prestem atenção, a necessidade de rezarmos pelos mortos. Também encontramos nas Sagradas Escrituras, no livro de Macabeus, um outro livro que só está na versão da Septuaginta, que vamos falar mais à frente, mas que é a versão católica. Se tu tens uma Bíblia que não tem o livro de Macabeus, o livro da Sabedoria, é melhor trocar essa Bíblia, que é uma Bíblia protestante. Mas a Bíblia Católica tem de ter o livro de Macabeus, o livro da Sabedoria e outros livros conhecidos como deuterocanônicos. Então vamos ao livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 38 a 45. É uma leitura longa, não vamos lê-la toda. Mas o contexto é: Judas, este homem judeu que amava a sua tradição, o seu povo,
depois de uma longa luta, tem os seus compatriotas, os seus irmãos judeus mortos. E quando ele vai cuidar dos corpos, encontra nos corpos dos seus amigos alguns amuletos aos ídolos das outras religiões. E o que é que Judas faz? Judas reza por eles. Judas sabe que eles cometeram pecado. Eles foram idólatras. Então Judas reza por eles. E ele faz uma coleção de dinheiro. Pede a todo mundo, tragam o que vocês têm. Vamos mandar para Jerusalém para que sacrifícios sejam oferecidos para estes nossos irmãos que falharam, que cometeram pecado. Para que sejam purificados. Vamos ler alguns trechos deste texto que vos falo. E o texto diz o seguinte: o nobre Judas convocou a multidão e exortava a evitar qualquer transgressão, tendo diante dos olhos o mal que tinha sucedido aos que pouco antes tinham morrido por causa do pecado. E mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 2.000 dracmas, que enviou a Jerusalém para que fossem oferecidos sacrifícios pelos pecados, agindo digna e santamente ao pensar na ressurreição. Ele mandou oferecer sacrifícios pelos mortos por causa do pecado. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é exatamente esse o mesmo espírito que nos leva a nós, católicos, rezarmos pelos mortos. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs que partiram para o Pai não foram perfeitos na sua vida na Terra. Não foram os melhores. Cometeram pecados. E provavelmente estejam em necessidade de purificação. Naquilo que nós, na doutrina católica, chamamos o purgatório. Vamos ter um vídeo também a falar sobre o purgatório. Este estado de purificação, para que possamos contemplar a visão beatífica de Deus. As almas não morreram. Continuam nesta busca de Deus. Nesta purificação para estar com Deus. E é por isso que nós, os católicos, rezamos pelos mortos. Porque estamos em relação com eles. A igreja não é só esta igreja visível que nós vemos aqui na Terra. Não. A igreja é um mistério maior. A nossa igreja é militante aqui na Terra. Mas existe a igreja penitente. Os nossos irmãos e irmãs que estão no purgatório, à espera desta purificação. Existe a igreja triunfante, aqueles que viveram uma vida santa e morreram num estado de graça. E aqueles que foram purificados e já contemplam a visão de Deus. Nós estamos em comunhão com todos eles. Nós somos uma igreja só. Nós aqui na terra, as almas que estão no purgatório e os santos que estão no céu com Deus. E todos necessitamos dos outros. Os nossos irmãos que estão no purgatório precisam das nossas orações intercessoras, nossos sacrifícios aqui na terra, por eles. Os nossos irmãos que estão no céu, os santos, intercedem por nós e por eles também. Então, meus irmãos, é esse o motivo que nos faz rezar pelos mortos. A nossa relação com eles, mas também a nossa fé de que a alma não morre. É a nossa fé na ressurreição. O Catecismo da Igreja Católica coloca esta nossa devoção de uma forma muito interessante. E o Catecismo da Igreja Católica diz no número 958 o seguinte: reconhecendo claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam venerou com muita piedade desde os primeiros tempos do cristianismo a memória dos defuntos.
e porque é pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados, por eles ofereceu também sufrágios. A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. Os nossos irmãos que estão no purgatório, depois da purificação, serão também eles nossos intercessores. Nós que agora intercedemos por eles, seremos beneficiários também da sua intercessão. Meus irmãos, neste mês de novembro, rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que partiram, pelos nossos entes queridos, aqueles que precisam de purificação. Não esqueçamos de marcar uma missa pelo nosso irmão, pela nossa irmã, nosso amigo, amiga, nosso pai, nossa mãe que já partiu. Não esqueçamos de rezar por eles e pedir a Deus que os purifique. Esta é a nossa mensagem para hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, inscreva-se no canal. É a única maneira que tem de apoiar este canal. Deixe o seu comentário. O que acha sobre isso de rezar pelos mortos? Deus abençoe a todos.